Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus queridos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa leitura bíblica diária. Então hoje nós vamos aqui avançar, pelos capítulos 21 ao 23 de Gênesis. E assim, hoje está chovendo, hoje aqui está chovendo. E que assim como essa chuva que está caindo aqui, essa chuva que traz vida à terra, essa chuva que traz vida às plantas, essa chuva que traz vida para os animais, que traz vida para tantas coisas, Que a palavra de Deus também nessa manhã, que é viva, que é eficaz, que lá em Oséias diz que é como gotejar sobre o orvalho, que nessa manhã também a palavra de Deus ela possa ser como esse gotejar sobre a nossa vida, trazendo para nós renovo, trazendo para nós direção e trazendo vida para nossas almas, vida para a nossa alma. Então que nesta manhã o Senhor possa falar conosco através das Escrituras. E se você já está caminhando comigo aqui, que você possa perseverar. Assim como o exemplo da última leitura que fizemos da esposa de Ló, não venhamos olhar para trás, mas nós venhamos perseverar nesse dia. E chegou a hora de nós continuarmos aqui nessa manhã. Então, vamos lá. Deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, deixa aí o seu comentário para que nós possamos usar a internet, usar esse canal aqui de transmissão para compartilhar coisas que vão trazer vida. Nós não venhamos ser apenas consumidores, mas que você também possa ter esse propósito aí. Se você utiliza o seu YouTube somente para consumir conteúdo, que você também possa fazer um canal aí que você tem para você compartilhar aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e nós vamos usar as redes sociais para que nós possamos não perder tempo, mas ganhar tempo. Não ser usado pelo celular, mas usar ele como uma ferramenta que já está disponível para alcançar milhares, milhões, bilhões, trilhões de pessoas através dessas redes sociais, tá bom? Então, bora lá e vamos permanecer aqui juntos através da palavra de Deus e que ela possa transformar o nosso coração, o nosso caminho, tá bom? Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21 diz assim: Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Maravilha. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e Deus a Abimeleque fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão:
Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dize-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou a Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás e Macá. Então nós vamos parar aqui no capítulo 22, 21 e 22. E olha bem aqui, ó, estava lendo aqui, tem algumas coisas aqui que podemos tirar aqui desse capítulo, né, 21, que eu estava lendo. Quando Agar, né, Sara manda Agar sair, e uma coisa aqui que me veio aqui agora, a importância de o homem no seu casamento dar ouvidos à sua esposa. Muito importante, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E muitas vezes nós homens, né, nós não damos ouvidos às nossas esposas e queremos fazer as coisas, né, somente pelas nossas forças, queremos direcionar todas as coisas, mas lendo aqui esse versículo, né, no momento ali que Sara, ela percebe que o filho de Agar, Ismael, estava caçoando do seu filho Isaque, isso pareceu penoso, né, aos olhos de Abraão, quando ela disse, né, rejeita essa escrava e seu filho, porque essa escrava, o seu filho, não vão ser herdeiros junto com o meu filho. E aquilo para Abraão pareceu penoso, pareceu doloroso, porque Ismael era filho dele. Mas só que, olha bem, Deus apareceu a Abraão e falou com Abraão assim: olha, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara, olha bem, ó, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Então, olha o que Deus, para Abraão, aquilo que Sara estava falando parecia penoso, pesado, mas só que Deus apareceu para ele e falou assim: Abraão, não pareça isso mal aos seus olhos, tá? Por causa da serva, por causa do seu filho, mas faz algo, atende a Sara em tudo que ela te falar.
E aí é por isso que eu estava lendo aqui, e agora me veio, a Bíblia diz que lá em Provérbios 14, diz que a mulher sábia, ela traz edificação para a sua casa. Então nós homens, nós precisamos, para que nós possamos ser bem-sucedidos e evitemos muitos problemas, né? Que talvez aos nossos olhos pareçam que não seja a coisa certa, mas muitas das vezes a sua esposa, a mulher, ela vai ser usada para evitar que continue dentro da sua vida, continue dentro da sua casa, acontecendo coisas que vão trazer, né, transtorno. Imagina se Abraão não ouve aquilo que Sara pediu e não ouve a voz de Deus que falou, pode fazer o que ela está falando. Eles iriam viver dentro daquela casa, daquela família, com Ismael brigando com Isaac, com Agar, né, vivendo daquela forma, desmerecendo ela. Então ia ser um conflito desnecessário que eles talvez passariam nas suas vidas, caso Abraão não desse ouvido à sua esposa, caso Abraão não tivesse dado ouvido a esse pedido. Mas precisamos ponderar dentro da nossa casa, junto com a nossa esposa, para que nós possamos ter um casamento bem-sucedido, para que projetos sejam bem-sucedidos. É o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 31, que a mulher sábia, né? Ela traz edificação, ela tem sabedoria para certas coisas que nós homens não temos. E nós homens precisamos abrir o nosso coração e entender que Deus fez a mulher no casamento para que ela pudesse ser uma ajudadora idônea e estar conosco para trazer sabedoria para as nossas vidas, naquilo que nós não temos. E como é bom quando Deus ele começa a abrir os nossos olhos para isso, e como é bom quando nós abrimos o nosso coração como homem para ouvir a sabedoria da nossa esposa. Então isso ali foi grande bênção na vida ali do casamento de Sara mais Abraão e no desenrolar das suas vidas, né? E depois, abrindo, né? Agar, ele manda Agar embora, Agar sai, e Agar estava ali, né, com aquele jovem ali no deserto, naquele local, e o Senhor aparece para ela, né, e fala fala assim, ó, Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu e disse, Agar, que tens, Agar? O que está acontecendo, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Outra coisa aqui que nós podemos tirar nesse capítulo, não temas no momento que você está, mas o Senhor ouve a voz do nosso clamor, o Senhor ouve a voz dos nossos gemidos, ainda que sejam inexprimíveis, que não saiam na sua boca, mas Ele ouve os gemidos inexprimíveis da nossa alma, e Ele nos responde, Ele mostra para nós, Ele fala para nós dentro do nosso coração, olha, não temas. O Senhor está ouvindo a sua voz, está ouvindo a voz da sua alma. E o anjo disse para ela, olha, levanta-te, ergue-te, leva o rapaz, segura ele pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo, vou abençoar ele. Então o Senhor estava no controle daquela situação, o Senhor iria abençoar ele. E ela fez isso, e naquele momento, este é um versículo que eu gosto muito, naquele momento aqui no 21:19, diz assim, ó, abrindo-lhe Deus os olhos de Agar, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Olha que coisa. Deus estava com o rapaz. E eles habitaram ali naquele deserto e ele se tornou flecheiro. Então, olha bem, esse versículo aqui, ó, abrindo Deus os olhos, viu ela um poço. Ela estava no deserto, ela estava sem esperança, ela estava talvez ali já projetando, né, a morte do seu filho, a morte dela, mas o anjo apareceu para ela e falou assim, olha, não temas. Eu ouvi a voz do choro dele, eu ouvi a sua voz de choro. E naquele momento,
o Senhor abriu os olhos dela e ela viu um poço de água que estava ali. E quantas vezes na nossa vida nós não estamos enxergando tantas coisas, tantas possibilidades que estão à nossa volta diante da situação que estamos vivendo, mas o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, como alcançou Agar e o seu filho, também nos alcança, e o Senhor abre os nossos olhos, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos ver, poços de água, nós possamos ver recursos, para que nós possamos ver saídas, para que nós possamos ver alimento, para matar a nossa sede, matar a nossa fome, para que nós possamos ver portas, para que nós possamos ver que coisas estão cooperando para o nosso bem, mesmo em meio ao deserto que ela estava vivendo, e que Deus, Ele espera que nós não venhamos temer, mas que nós possamos nos levantar, nos colocar de pé, nos erguermos. Então que eu e você possamos nos erguer nessa manhã, que eu e você possamos nos colocar de pé nessa manhã, que eu e você possamos ter confiança e não temer, porque o Senhor, Ele está abrindo os nossos olhos aqui nessa manhã através da sua palavra para mostrar para nós através dessa história de Sara, de Abraão, de Agar, de Ismael, de Isaac, que da mesma forma que ele tinha um propósito individual com Isaac, mas ele também falou com Abraão, eu vou abençoar também Ismael. Então, que eu e você também possamos pensar nisso, que da mesma forma que Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, Ele também tem um propósito na sua vida, e que o desejo dele é em nos abençoar para que nós possamos, crescer, desenvolver e cumprir em nós e através de nós aquilo que irá ser para a glória do nome do Senhor. Então, nós devemos ter também essa visão. Nós devemos ter essa visão, assim como no capítulo 22, que Isaac perguntou para pai, meu pai, está aqui o cordeiro para o holocausto, está aqui o fogo para o holocausto, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Nós vamos fazer um sacrifício, mas aonde está o cordeiro? E Abraão respondeu para ele, meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E eles seguiram juntos. E que nessa manhã, nesse dia, nesse domingo também, eu e você possamos também ter essa confiança, que nós possamos apresentar o fogo, que nós possamos apresentar a lenha, que nós possamos fazer o altar, que nós possamos nos colocar no lugar onde Deus falou para que nós estivéssemos, nos deu visão, falou com Abraão, Abraão vai, e naquele monte você oferece o seu filho. E ele levou a lenha, ele levou o fogo, ele levou o seu filho e ele chegou no local. E nós também possamos ter essa confiança de chegar no local aonde Deus nos mandou, onde Ele nos deu visão para nós irmos, o que Ele nos deu visão para nós fazermos, e que nós estejamos ali, porque Deus proverá para si, Deus proverá para a sua glória, Deus proverá sim o holocausto. E você, eu e você, nós precisamos ir até o fim naquilo que Deus nos deu direção. Porque Deus, Ele vai prover sim. Deus, Ele vai prover para si o holocausto. Deus, certamente, como Ele disse, olha, te abençoarei, certamente te multiplicarei, certamente em você serão benditas todas as nações da terra, porque você ouviu a minha voz. Então, o mais importante é você ouvir a voz de Deus que Ele está falando aí dentro do seu coração. A ideia, a direção, o propósito que Ele está colocando no seu coração, que você obedeça a voz que Ele está colocando no seu coração, porque muitas famílias serão benditas através da sua vida. Essa é a vontade de Deus. Então, não retenha aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não guarde para si o talento que Deus tem colocado nas suas mãos. Não fique com medo, não temas, mas que você possa semear, que você possa entesourar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, no seu coração, você possa compartilhar, porque com certeza Ele vai multiplicar
Ele vai fazer com que muitas pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida nesse dia, que Deus abençoe a nossa vida, que eu e você possamos continuar aqui, nessa busca a cada manhã, que eu e você possamos, buscar, que eu e você possamos tirar aqui esse momento a cada dia, perseverar nisso, não olhar para trás, avançar independente das circunstâncias, avançar independente do que esteja acontecendo, nossos olhos estejam nisso, nós não venhamos ter temor, mas nós venhamos temer a Deus e obedecer à sua voz, porque Deus proverá para si, Deus proverá para a glória do seu nome aquilo que ele precisa para que o seu nome seja exaltado. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Compartilha aí se essa mensagem falou com você. Compartilha para aqueles que precisam ouvir, que estão temendo em meio aos desertos da vida, que estão temendo em meio ao abandono, desprezo, mas que eles possam tirar lições preciosas aqui desse capítulo 21 e 22 de Gênesis nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os meus olhos, que Deus possa nos dar isso que nós precisamos para que o seu nome seja engrandecido em nossas vidas. Que Deus nos dê sabedoria para ouvir a nossa esposa, que Deus nos dê sabedoria para ouvir a sua voz, que Deus nos dê sabedoria a cada dia dentro da nossa casa, que nós possamos tirar tudo aquilo que precisa para que nós tenhamos uma família abençoada e que através da nossa família outras famílias sejam abençoadas através de tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, tá bom? Um abraço e que Deus te abençoe.